Olá, queridos, amados irmãos, bom dia, graça e paz. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar algo da palavra do Senhor. Gostaria de agradecer a minha igreja, Unidas de Anastácio, que nos deu esta oportunidade de falar, de refletir na palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição, queridos, amados irmãos, ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, do versos 1 a 15. E o título da nossa lição, queridos, fala sobre a extraordinária matemática de Deus. E esse texto, essa passagem é conhecida entre nós, essa passagem é conhecida entre as pessoas. Muitos têm ouvido essa mensagem, mas hoje nós vamos falar, nós vamos compartilhar, nós vamos conversar sobre essa passagem, quando Jesus ele caminha, por onde ele passa, ele arrasta multidões, e os seus discípulos sempre com ele. E a palavra de Deus aqui em João, no capítulo 6, dos versos 1 a 15, a palavra de Deus diz assim, vamos ler. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mais do que isto para tanta gente. Jesus disse: digam a todos que se assentem no chão. Então todos se assentaram. Havia grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e chegaram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram este milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, onde a palavra do Senhor menciona que Jesus, ele as pessoas o seguiam, as pessoas queriam estar sempre com Jesus, porque Jesus ele ensinava,
porque Jesus ele trazia o milagre, porque Jesus curava os enfermos, porque Jesus fazia sinais, prodígios, e as pessoas iam ao encontro de Jesus. Aqui a palavra de Deus diz que Jesus estava no lugar onde ele queria descansar com os seus discípulos. Jesus queria um tempo com os seus discípulos para descansar, para orar. Ele queria descansar, ele queria ficar a sós. Mas a palavra de Deus diz que a multidão o seguia. A multidão queria conhecer mais Jesus de perto. A multidão queria que Jesus fizesse um milagre ali. E a palavra de Deus diz que haviam ali mais de 5.000 homens, fora as mulheres, algumas versões diz, fora as crianças. Os estudiosos dizem que poderiam ter, numa faixa de 15.000 pessoas. Era muita gente que acompanhava Jesus, queridos. Era muita gente que queriam ver o milagre acontecer. Então Jesus, vendo aquela multidão, ele sabia o que fazer. Jesus, ele sabe a nossa necessidade. Jesus, ele sabe o desejo do meu coração, do seu coração. E nesse acontecimento, Jesus, ele sabia que a multidão estavam ali com ele, com fome. Eles estavam ali naquele lugar onde não haveria algo para eles se alimentarem fisicamente. Então Jesus ele prova a fé, ele prova a nossa fé, assim como fez com esses dois discípulos, Filipe e André. Filipe estava preocupado com a multidão. Senhor, o que nós vamos dar de comer para esse povo? É muita gente. Onde nós vamos comprar? Onde nós vamos arrumar dinheiro? A palavra de Deus diz que, algumas versões diz que tinha que ser uma quantia de 200 denários para alimentar aquela gente. E nossos dias de hoje, 200 denários é equivalente a 200 diárias, 200 dias trabalhado. Vamos colocar aqui uma diária de 100 reais por dia. Essa era a quantia que Jesus e os seus discípulos tinham que alimentar fisicamente aquele povo. E outro discípulo de Jesus, ele vinha ali entre a multidão, Eu imagino que André se preocupava, Ali ele foi procurar algo entre a multidão para alimentar aquele povo. E André ele encontra um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Ele leva até Jesus esse alimento.
Mas eu imagino que André leva a Jesus, mas André estava sem fé. Está aqui, Jesus, tudo que eu achei entre esse povo, entre essa multidão, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? André diz. O que é isso para tantas crianças, para tantos homens, para tantas mulheres que estavam ali acampados e estavam ali com Jesus? Queridos, e muitas vezes a nossa fé é tão pequena como a dos discípulos, desses 2 discípulos, Felipe e André. Eles estavam preocupados, eles estavam preocupados para alimentar aquele povo, mas eles esqueceram que estavam do lado, que estavam caminhando daquele que é poderoso, daquele que faz milagres, daquele que fez muitos sinais. E muitas vezes a nossa vida é assim. Nós temos que ter fé, queridos, mesmo com uma multidão grande para alimentar. Às vezes nós nos deparamos com situação assim. Com situações que parece que não vai acontecer o milagre. Mas quando nós temos esse Deus tão maravilhoso na nossa vida, quando nós temos esse Deus que faz milagres acontecer, nós temos que deixar Deus agir na nossa vida. Nós temos que colocar diante de Deus, porque Ele vai resolver, porque Ele vai fazer algo tremendo nas nossas necessidades. E aqui a palavra de Deus diz que quando André ele entrega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos para Jesus. E Jesus pega aquele alimento, aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Ele pega aquele alimento e dá graças a Deus. E muitas vezes nós não agradecemos a Deus pelo pouco que nós temos. E Deus quer que sejamos gratos a Ele, por mais que nós temos poucos, por mais que nós temos pouquíssimo alimento, nós temos que agradecer a Ele. Porque quando nós agradecemos a Deus, quando nós sejamos gratos a Ele por tudo que nós temos, Deus, Ele vai multiplicar. Ele vai expandir. Por mais pouco que eu conheço da palavra do Senhor, esse pouquinho que você sabe, esse pouco entendimento que você tem da palavra do Senhor, Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer que muitas pessoas venham a reconhecer Jesus através da sua vida, através dessa pouco estudo que você tem.
você vai fazer que pessoas chegam ao pé de Cristo. Assim como Jesus aqui nessa passagem, ele pegou o pão, ele pegou o peixe e deu graças. E aqui no texto diz que se multiplicou. Podemos imaginar aqui aquela gente, 15 mil pessoas, e Jesus multiplica, e Jesus faz um milagre. E Jesus, Ele está conosco. Apesar das nossas vidas, às vezes, não ser grata a Deus por aquilo que nós temos. Mas o pouco que nós temos, nós abençoamos vidas. Nós abençoamos pessoas, nós alimentamos pessoas fisicamente, espiritualmente. Contando uma experiência que nossa em Canarana, nós recebemos muitas visitas dos nossos irmãos indígenas aqui na nossa igreja, na nossa casa, e muitos têm passado necessidade do alimento físico. E só contando uma experiência, na quarta-feira retrasada, nós temos uma família que está caminhando conosco. Nós tivemos o nosso culto e eles ficaram depois do culto aqui em casa conversando e depois do culto a Thaís convidou-los para comer, para jantar conosco, né? Ela foi preparar algo para nós se alimentarmos, jantar. E essa família disse assim: Thaís, faz 2 dias que a gente não estamos se alimentando direito. O nosso gás acabou, a nossa despensa está zerada. A gente teve o dinheiro só para pagar o aluguel e eu agradeço a Deus pela provisão do jantar agora. Esse casal tem um filhinho de 1 ano e 7 meses, da idade do meu filho João Paulo. E eles jantaram conosco, eles agradeceram pelo alimento. E logo depois que eles foram embora, nós oramos, nós colocamos diante de Deus a situação de vários irmãos aqui que moram na cidade. É assim a nossa vida aqui em Canarana. O pouco que nós temos compartilhado. O pouco entendimento que nós temos da palavra do Senhor, nós temos compartilhado, e Deus tem trazido, e Deus tem multiplicado. O pouco que nós temos de alimento dentro da nossa casa, nós damos graças a Deus. A Ana Clara e o João Paulo, eles oram agradecendo ao Senhor pelo alimento que eles têm. Às vezes não temos tido do melhor para os nossos filhos, mas aquilo que nós temos, nós ensinamos a ele a ser grato a Deus, agradecer a Deus por tudo que ele tem suprido a nossa necessidade. E graças a Deus, irmãos, Deus tem honrado a nossa vida aqui em Canarana. Deus tem multiplicado o nosso alimento.
alguns irmãos que já vieram nos visitar, eles chegam aqui em casa, né? Vêm da aldeia ou moram aqui, e nós temos compartilhado o alimento físico com ele. E jamais nós temos esquecido de agradecer a Deus pelo aquilo que tem na nossa mesa. E Deus tem multiplicado, queridos. E Deus tem honrado as nossas vidas através da nossa gratidão a Deus. Então, Jesus, ele levanta aquele pão, aquele peixe e dá graças. E ali, aquele alimento é multiplicado para as várias pessoas, para alimentar. E nessa passagem, muito interessante nas nossas vidas, como cristão, como seguidores do nosso Jesus Cristo, nós temos que agradecer a Deus, porque a matemática do Senhor, ela não falta, ou ela é exata, ou às vezes multiplica. Deus jamais vai deixar faltar algo na sua vida. Deus jamais vai deixar você perecer. E nessa manhã, eu quero que os irmãos entendam que a nossa fé é algo de suma importância na nossa vida. A palavra de Deus diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai fazer maravilhas. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu ministério no reino de Deus. Então nós temos que ter fé, queridos. Nós temos que caminhar. E a palavra de Deus diz que Jesus, né? Nós temos que ser organizados. E Jesus organizou, né, ali grupos de 50, de 100, para estar ali recebendo esse alimento. E a nossa vida tem que ser assim, uma vida organizada, uma vida cristã organizada. Será que a minha vida cristã está sendo organizada? Ou eu levanto de manhã, eu já levanto, já vou para o trabalho, não tenho tempo de ter um relacionamento com Deus diariamente? Ou nós fazemos o reino de Deus desorganizado, sem planos, sem motivação? A nossa vida cristã tem que ser organizada, querido. Assim como Jesus, ele nos ensina a ser organizado. Ele quer que nós andamos, ele quer que nós caminhamos nessa organização, na palavra, no testemunho, na nossa vida cristã, diante das pessoas. Então, queridos, nessa manhã, eu gostaria de apresentar essa palavra diante do Senhor. Esse grande milagre que Deus fez através de Jesus, seu Filho. E nessa manhã de domingo,
nós queremos colocar diante de Deus todos os dias da nossa vida, porque quando nós caminhamos dessa forma, Deus vai trazer um milagre na nossa vida. Deus vai trazer algo tão especial para que possamos levar o Evangelho para as pessoas. Interessante que aqui no final, no versículo 14 e 15, falam que quando a multidão viram um milagre, né? Depois que eles tinham se alimentado, depois que eles estavam satisfeitos, depois que eles presenciaram esse milagre, Jesus ele foge deles, porque eles querem que Jesus, né, seja o rei deles, seja um rei. Mas Jesus não queria esse reinado. Jesus não veio para governar. Jesus não veio para ser um governante politicamente. Jesus, ele é o nosso rei. Ele quer reinar no nosso coração. Jesus, ele quer morar no nosso coração e reinar dentro do nosso coração. E por isso que Jesus, o versículo 15 diz assim: Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei, então voltou sozinho para o monte. Queridos, nesta manhã, seja grato a Deus por aquilo que você tem. Tenha fé. E deixe Jesus reinar no seu coração. Porque Ele é o nosso provedor. Quando nós colocamos diante de Deus a nossa vida, quando nós dependemos de Deus, de tudo. Eu dependo de Deus de tudo. A minha família depende de Deus. E Ele não tem falhado. Em todas as áreas que nós passamos, que nós necessitamos, Deus tem honrado a nossa vida. Porque a matemática de Deus, ela não falha. Ela é extraordinária. Ela nos surpreende. E ela faz milagres. E nessa manhã, eu gostaria de deixar essa reflexão. Dê graças a Deus por tudo que você tem. Tenha fé. E deixe Jesus reinar no seu coração. Deixe Deus trabalhar no seu coração todos os dias. Esta é a nossa esperança. E que podemos ser cristão a todo momento da nossa vida. Que não sejamos cristãos só no dia de domingo, na EBD, à noite, ou no culto de oração, mas que a nossa fé, nós trabalhamos com a nossa fé, nós temos que praticar a nossa fé.
Deus, através de Jesus, deu o alimento para esse povo. Vamos ajudar as pessoas que passam por necessidade. Esse é o papel da igreja, de ajudar as pessoas que precisam. Esse é o papel nosso como cristão, de alimentar as pessoas fisicamente e principalmente espiritualmente, alimentar as pessoas e trazer a elas a salvação em Cristo Jesus. Amém? Gostaria de agradecer mais uma vez a diretoria da EBD e obrigado pela oportunidade, obrigado pelos irmãos que têm orado, que têm contribuído conosco aqui em Canarana. Não deixe de orar por nós, e nós estamos aqui sempre caminhando em prol do Evangelho aos nossos irmãos aqui na cidade de Canarana, nas aldeias, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.